E esse painel, eu tenho certeza que será inspirador, porque a gente montou aqui um time, um Dream Team, que é só líderes de alta performance, líderes que cada um na sua organização vem fazendo a diferença, um grande trabalho, seja público ou privado, que é essa ideia aqui, que a gente interaja um pouco entre as instituições e também o mercado privado. Nós temos algumas perguntas preparadas já para vocês, mas eu quero, inicialmente, passar a palavra para cada um de vocês para dar as suas boas-vindas. E a primeira impressão sobre o papel da liderança nessa jornada digital, nesse momento de transformação. A Justiça, presidente Fernando, vem passando por uma transformação intensa, já vinha em alta velocidade, implementando tecnologia, mas a crise acelerou muito, em pelo menos 10 anos, a intensividade da implementação de tecnologias, a digitalização de processos. Nós damos um salto aí de 2013 até 2023, de 10 anos, saindo de 30% de processos digitalizados no Brasil para 98% de processos digitalizados. Isso é um grande avanço. A gente precisa reconhecer, a justiça está digitalizada. Bom, qual é o próximo passo? É usar a tecnologia para acelerar o processo. Porque não adiantava usar tecnologia para acelerar o processo em papel. Agora que vai ter inteligência artificial, agora que tem uso de novas tecnologias, como Big Data, Analytics, tem várias tecnologias que têm um grande potencial. Mas eu gostaria de passar para vocês, então, para trazer essa primeira percepção do papel da liderança nessa era digital. Ministra, por favor, Maria Cristina Peduzzi, muito obrigado, é uma honra contar com a sua presença. Bom dia a todos, cumprimento os organizadores deste importante evento, na pessoa do seu presidente, doutor Adhemar Piccoli, que é realmente o nosso paradigma, em termos de evolução tecnológica. E cumprimento todos e todos aqueles e todas aquelas que estão aqui nos assistindo. Em especial aqui os integrantes deste painel sobre liderança na nova era digital. Já me manifesto sobre este primeiro tema, que é, digamos, o tema central deste painel. Quais os desafios dos líderes das organizações públicas e privadas? Aqui estamos com ambas representadas. Eu apenas aqui esclareço que hoje gerencio o meu gabinete, mas durante a pandemia fui presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e enfrentei esse grande desafio de, com a tecnologia, continuar prestando serviços e gerir, num tempo de crise, o Poder Judiciário Trabalhista. E identifico que a era digital ela se caracteriza como uma era de convergências, convergências de saber, de saberes, de disciplinas, e, sobretudo, de tecnologias. Então, nós estamos orientados a realizar tarefas de uma forma mais qualificada, ágil e que acompanha as necessidades do tempo presente. E estes novos desafios exigem novas abordagens, e estas novas abordagens são justamente marcadas pela interdisciplinaridade, não é? Tanto no mundo corporativo quanto no setor público. Então, as equipes hoje têm que ser interdisciplinares, nós temos que ter, para até evoluir no uso e na concepção das ferramentas de inteligência artificial, por exemplo, o que está sendo muito utilizado no âmbito do Poder Judiciário, nós temos que ter, para ser bem-sucedidos, a integração das contribuições de juristas, de magistrados, de cientistas de dados, de estatísticos, engenheiros e operadores de computação, de proteção de dados, que também temos que considerar esse aspecto importante,
temos lei para isso, de segurança cibernética. Então, é um mundo realmente revolucionário se nós pensarmos em 20 anos atrás. Então, o líder, não é, nesse contexto, ele precisa agir como se fora um maestro, né? Ele precisa harmonizar todos esses conhecimentos e liderar as equipes de forma eficiente e produtiva, para que, como um pianista, como um violoncelista, um violinista, precisam ser harmonizados pelas mãos, pela batuta do maestro, assim o nosso líder hoje precisa agir como um regente de uma orquestra complexa, interdisciplinar e que precisa ser motivada sempre e, sobretudo, ela precisa ser treinada. Hoje, o avanço da tecnologia, ele impõe esses grandes desafios de, além de controlar a parte, né, de custos, para saber optar pelas ferramentas corretas, o líder precisa, né, além de identificar, precisa se cercar destes amplos e diversos conhecimentos que compõem, digamos, o seu universo. Então, realmente, é muito importante este evento que foca esse importante aspecto. Muito obrigada. Muito obrigado, ministra. Parabéns pelo trabalho realizado, grande desafio durante esse período de pandemia. Agora, o desembargador Renato, que é vice-presidente do Tribunal de Minas Gerais, que também tem sido um tribunal de referência com várias iniciativas. Eu estou vendo aqui a Tatiana, que vai falar depois, porque o Tribunal de Minas Gerais acabou de realizar a primeira contratação de startup na Justiça brasileira, usando o marco legal das startups. Então, é um marco. Então, a Tatiana vai falar daqui a pouco mais, vai contar como construiu esse arcabouço jurídico, mas é um novo momento, né? Um novo momento de transformação digital. Por favor. Sem dúvida, em Minas Gerais, as mulheres estão no domínio. Temos La Salise, temos Sofia, temos Cecília, 3 programas interessantes que estão sendo instituídos, foram startados já, para realmente facilitar tanto para o público interno, como a Mônica também, e tanto para o público interno como externo também, né? Então, nós precisamos ter um trabalho ainda de convencimento do nosso público da importância dessas novas tecnologias, que não temos mais condições de trabalhar hoje um processo que não use todas as tecnologias para que o público tenha o acesso total. A inclusão também, como poderíamos trabalhar? Então, Minas Gerais realmente foi, de certo modo, vanguardista, a própria escola judicial também, criamos um movimento, escola em movimento também, estamos tentando criar uma horizontalidade, mostrar que todos são participativos, para que todos se sintam, não como integrantes, o próprio Poder Judiciário, então que todos nós sintamos. Então, esse é o desafio que a liderança tem, de mostrar que todos nós somos o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário é único, é uno nacional, e como tal precisamos realmente ter essa reunião, e esse convencimento importante. E mais, temos um problema também no Judiciário, como a máquina pública é pesada, como seguramos os profissionais de tecnologia no nosso quadro? A sedução salarial é uma coisa que realmente chama as pessoas para sair. Como seguramos os nossos profissionais? Então, o poder público tem que se modernizar também nesse sentido de ser mais ágil, ser mais comunicativo com todas as áreas para podermos trabalhar. Eu acho que é importante nesse momento que nós possamos criar esse convencimento, criar essa modernização, criar novas consciências. Muito obrigado, desembargador Renato. Agora vamos para o desembargador Fernando, presidente da TRF4, que reconhecidamente é um tribunal que colabora com a justiça e com o setor público brasileiro. A gente recebeu, a pedido da comissão do prêmio, do Dr. Savares, o levantamento do número de contribuições, número de instituições do Brasil que usam o sistema SEI e EPROC, e realmente isso impressionou. E o TRF4 vai ser agraciado no dia 21 de novembro do Prêmio de Inovação com o troféu Colaboração, presidente. Então, obrigado pela sua presença, uma honra contar com a sua presença aqui, mas parabéns por liderar um tribunal da envergadura e da representatividade, da importância do Tribunal Federal da 4ª Região. Bem, é um prazer muito grande estar aqui com meus colegas aqui desse painel, Piccoli, ministra,
Dresch e o Ricardo. Enfim, é um momento, eu sou muito feliz de estar aqui, acompanhei já as tuas palestras, estou aqui com o teu livro, estava lendo, já tinha lido antes, porque o Picarelli e o Savares, que são meus auxiliares nessa, assim como o Antonino e o Marlon, aprendi com eles, até pela nossa convivência e há algum tempo, que o maior desafio do gestor no poder judiciário é ter aquela humildade, aquela consciência, aquela compreensão de que ele também tem que se reciclar e aprender. Eu sempre lembro de uma sessão no meu tribunal, uma sessão assim muito solene, muito com o EPROC, e chegou uma juíza convocada e estava ali um debate ali, e a desembargadora, a colega ali, muito irritada ali, e daí a colega diz assim, olha, a senhora tem que dar um F5 aí que atualiza essa tela. Aquilo deu um estresse, né? Porque se tratava de uma juíza que estava no tribunal ali há 2 meses, substituindo um colega, e que disse para a presidente do tribunal, enfim, que ela não sabia operar aquele sistema. Assim, eu sei que tem que dar um F5. Não, a senhora não sabe, ela disse. Que essa aí é o F8 que o senhor está apertando. Mas, e tem assim, para contextualizar, como nós estamos numa conversa aqui muito informal, que o grande papel da liderança nesse cenário é ter essa humildade. Olha, estou cercado de pessoas que conhecem, então, primeiro, não vou atrapalhar o que eles estão fazendo. Como, pelo nível das pessoas envolvidas, deve ser uma coisa boa. Então, vou deixar eles trabalhar, vão acompanhar, dentro daqueles controles, né, necessários, Tribunal de Contas, Ministério Público, enfim. E nesse meio extremamente formal que é o Poder Judiciário, que é um mundo dos bacharéis em Direito. Então, aquilo que o Brecht disse, os melhores salários ficam para os bacharéis em Direito. Então, nós temos que fazer uma batalha diária para impedir a canibalização da área técnica pelos gabinetes que querem levar os melhores servidores das áreas técnicas e deixar o pessoal desguarnecido. Então, basicamente, nesse primeiro aporte, assim, a necessidade de quem exerce essa liderança, que geralmente é temporária, né, de estar preparado, assim, se cercar de pessoas que e tentar aprender, e tentar se aprimorar. Como eles têm feito muito isso, e aqui em Brasília eu vejo nos tribunais superiores, é o grande salto com a vida de juízes mais jovens, que fez aquela interação positiva, e também com os nossos parceiros da iniciativa privada, que nos ensinam muito e passaram a ter um diálogo respeitoso e direto daquilo que nós precisamos. Então, a gente consegue já conversar, preciso disso. Então, é isso. Muito obrigado. Presidente, escolher um bom time é uma das grandes virtudes, né? Uma importante virtude de um bom presidente de organização, pública ou privada. A montagem de time é essencial para entregar resultado. E falando em resultado, vamos para a indústria privada. Ricardo Muti, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, contribuindo com esse painel de liderança, já esteve em outras oportunidades, e hoje tem a responsabilidade de representar o setor privado nesse painel e trazer a tua percepção sobre o papel da liderança nesse momento de transformação digital. Bom, Piccolo, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. A ministra já falou aqui do seu papel fundamental e exponencial em cima de levar um pouco da tecnologia e inserir a questão da tecnologia num setor, um segmento anteriormente super fechado e rígido, né? E a gente vê a evolução acontecendo de uma forma gigantesca hoje. Então, mais uma vez, obrigado por estar aqui compartilhando um pouquinho nossas ideias. A ministra já deu uma aula aqui sobre as questões da liderança, os doutores aqui, tanto o Renato quanto o Fernando, falaram muito bem da questão da liderança dentro desse segmento. E quando a gente olha a questão não somente do judiciário, mas todos os segmentos, né? Todas as indústrias tiveram um crescimento fantástico, né? Em especial, obviamente, houve uma questão muito ruim, que foi a pandemia, do ponto de vista social e de saúde, mas, por outro lado, uma aceleração estrondosa em todos os segmentos. Me recordo agora que ali no início da pandemia, conversava aqui com o doutor Fernando também sobre isso, né? A Cisco assinou uma parceria com o CNJ naquela época para disponibilizar a plataforma Cisco Webex, que é a nossa plataforma de colaboração, de forma gratuita. Foram mais de 12 meses utilizando a plataforma, mais de 20.400 pessoas, né, profissionais do judiciário utilizando a plataforma, batemos milhões de audiências, reuniões realizadas em cima dessa plataforma,
e reescuto feedbacks até hoje, como eu acabei de escutar aqui do Dr. Fernando, que a plataforma salvou a continuidade da possibilidade do judiciário continuar trabalhando, atuando de uma forma tão importante e hoje essencial na nossa sociedade. Quando a gente leva essa questão para o tema de liderança, e aí pegando um pouquinho do que o Dr. Renato começou, né? Primeiro que a gente vem de um momento pós-pandêmico. Inicialmente as pessoas, e aqui no judiciário não foi diferente, deixaram de trabalhar dentro dos seus ambientes físicos e passaram a trabalhar dentro dos seus ambientes, talvez, seus lares. E aí a gente fala de home office. Na verdade, ninguém trabalhou de home office ali. Ali todo mundo trabalhou de forma emergencial em casa, né? Porque home office tem que ter uma coisa mais preparada, estava tudo bem. Ali você tinha família dentro de casa, muitos aqui com os filhos dentro de casa. Muitas vezes, por questões óbvias, não poderiam ter ali profissionais apoiando no lar, então você passou a ser também gestor do seu próprio lar. Então, a gente evoluiu muito ali, né? Daquele primeiro período, aportando soluções de colaboração, aportando soluções de segurança, que são extremamente críticas para isso, né? E a gente agora vem no momento pós-pandêmico, depois de várias crises da pós-pandemia, como, por exemplo, toda a parte de ato da indústria de componentes que passamos todos aí durante um período, agora já mais normalizado. Mas quando a gente olha da liderança, como é que a gente, então, atrai um profissional, como é que a gente motiva um profissional a estar ali no dia a dia? Como é que a gente, através da tecnologia, e a tecnologia passa a ser item essencial para isso, fundamental, com um arcabouço ali, um alicerce para que a gente possa trazer mais produtividade, melhorar a qualidade, aqui no caso do judiciário, do servidor. Como é que você aplica novas tecnologias para que um servidor, para que um analista processual dentro do judiciário consiga efetivamente melhorar a sua performance de trabalho de forma que ele possa ser deslocado para trabalhar em outras atividades que antes não poderia ser feito. Eu tenho casos aqui que a gente conversa com o pessoal, principalmente o pessoal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o pessoal da Defensoria do Rio Grande do Sul, dizendo que precisava de 24 profissionais de análises processuais para fazer transcrição de uma audiência. E aí, com perdão da palavra, nós somos todos humanos, né? Então, um analista que escuta a catraca de caminhão pode entender conhaque de alcatrão. E isso pode ser um fator essencial numa tomada de decisão. Então, acredito que hoje é papel do líder apoiar e ajudar esses profissionais a se alocarem, entender aonde eles realmente trazem valor, motivar esse profissional, trazer uma visão de pertencimento desse profissional, eu acho que é fundamental, promover a ele, sim, uma realfabetização digital dos seus processos, ou como ele toca, como ele faz, como ele desenvolve os seus trabalhos. E eu digo para você, Piccolo, que isso sim é possível, né? Nós agora, da Cisco, há 2 semanas atrás, fomos nomeados pela instituição de Great Place to Work, né? Grandes empresas, melhores empresas para se trabalhar, é uma entidade global que tem presença no Brasil. A Cisco, pela primeira vez na história dela, foi colocada como a 3ª melhor empresa para se trabalhar no país, no ranking geral, 3ª melhor, o que nos dá muita felicidade, muito orgulho. Saímos de uma 6ª colocação para uma 3ª, e a Cisco do Brasil foi a melhor região da Cisco de Américas no último nosso ano fiscal. Então, eu sempre digo que a gente tem que cuidar das pessoas, olhar a questão da evolução, mas a gente não pode, no caso do setor público, setor privado, perdão, deixar de tirar, esquecer e não observar os números. Então, isso é importante. No judiciário, a mesma coisa, né? Vocês têm toda uma questão de evolução, de entrega ao cidadão, de performance, mas precisa cuidar da gente também, para que o cara se motive, que a pessoa se motive, que o profissional se motive e fique ali dentro. Muito obrigado, Ricardo Muti. Vamos fazer uma segunda rodada agora, falar sobre como que a tecnologia ela pode auxiliar na aceleração desse movimento de transformação. E eu vou começar de novo com a ministra, porque ela pegou o período crítico, período de pandemia, onde não teve muita alternativa. Me parece que as pessoas perderam um pouco do medo de usar a tecnologia, porque não tinha outra alternativa, né? Então, se a senhora puder trazer um pouco desse momento de necessidade de usar a tecnologia para poder desenvolver as suas atividades profissionais. A tecnologia tem sido uma importante aliada, né, como já referi, de longa data do Poder Judiciário. E eu aqui lembro, e isso tende a crescer, né, digamos, com o avanço que nós hoje vivemos.
E eu lembro que, em 2015, a emenda constitucional número 85, né, alterou o artigo 218 da Constituição brasileira para assentar que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Então, isso é um preceito constitucional. E nós, o poder aqui, eu registro que o Poder Judiciário brasileiro, ele tem motivos para se orgulhar do grau de avanço e do grau de excelência do alcançado por ele na incorporação de tecnologias digitais, incorporação desses meios à prestação jurisdicional, para torná-la mais ágil, mais eficiente e mais segura, implementando outros princípios constitucionais, que são o da celeridade, né, e o da segurança jurídica. Então, nós estamos muito à frente de outros países considerados avançados nesse item. E isso se deve, em grande parte, à qualidade e ao comprometimento do corpo técnico do Poder Judiciário e o know-how acumulado durante esse longo tempo. E que, no que diz com a Justiça do Trabalho, já mesmo à frente de outros ramos do Judiciário, ela já vinha evoluindo com o processo judicial eletrônico praticamente instalado integralmente quando sobreveio a pandemia. E, desde então, todas as administrações têm focado e investido nos avanços tecnológicos. Nós temos desenvolvidos vários programas que, hoje, até matéria debatida é identificada para possibilitar, né, até formulação de decisões. Então, o avanço na Justiça do Trabalho e em todo o Poder Judiciário é muito grande nesse sentido, né? Basta ver o programa que o ministro Fux, à época que foi presidente do Supremo do CNJ, estabeleceu no CNJ da Justiça 100% digital. Então, realmente, nós estamos muito avançados, e eu digo que hoje o difícil é voltar ao presencial, porque há uma resistência por parte, né, de juízes, de servidores, que entendem possível trabalhar pelo meio 100% digital. O que nós temos hoje é uma obrigatoriedade para os juízes de, pelo menos, 3 dias na semana, né, o CNJ se dispôs, comparecer presencialmente. Então, deu tão certo, né, os balcão digital que teve início na Justiça do Trabalho, e que é uma secretaria a serviço das pessoas, e também não só em relação ao acesso à prestação jurisdicional, que foi também ampliada. Hoje não é necessário sequer ir ao juízo, por isso durante a pandemia, na Justiça do Trabalho, o interessado num acordo pode, do seu telefone celular, pedir que o Poder Judiciário designe uma audiência para tentar uma conciliação. Então, nós temos essa mediação pré-processual, enfim, muitos mecanismos que têm, né, implementado, com base nos avanços tecnológicos, não só o melhor acesso à justiça, como também tramitação ágil e segura do processo e decisão em tempo hábil, porque o aumento da litigiosidade, ele cresceu, quer dizer, o aumento cresceu, perdão, o aumento foi uma realidade constatada pelo relatório CNJ de do ano base 2021 para o ano base 2022, temos hoje 82 milhões de processos em tramitação. Então, é importante e é realmente a tecnologia o grande aliado para que a prestação jurisdicional se mantenha, se aperfeiçoe e sempre esteja atendendo ao jurisdicionado. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigado. Obrigado, ministro. Desembargador Décio, por favor, sua percepção sobre a tecnologia. Me lembro que em 93, quando assumi a magistratura, eu comprei um computador, 32 MB de memória. Era a joia do juiz para dar sentença. Ninguém botava a mão. E o juiz substituto, chamei a servidora, falei, vamos fazer audiência no computador. Ela assustou, falou, não dou conta, né? E de hoje, não vivemos mais sem a máquina. Fomos obrigados a criar uma simbiose entre o sistema de justiça e o sistema de tecnologia. Sem isso, nós precisamos andar abraçados, realmente, emanados com todos eles, né? Eu já falei mais cedo, falei da Salise, da Sofia, da Mônica e da Cecília, né? E temos as mulheres aqui, a Tatiana, que o Piccolo já falou aqui, está aqui presente, nossa startup
iniciando em Minas Gerais. A Alessandra, nosso diretor de TI, também está por aqui também. O Léo está presente também na Escola Judicial, o André. Nossa equipe estamos todos antenados, tentando realmente vender essa necessidade de estarmos na tecnologia. Senão estaremos fadados ao destino dos dinossauros também, né? Nós não sobreviveremos. Não temos hoje imaginar um processo físico carregando aquelas pilhas de processo que nos carregávamos. Isso é uma coisa inadmissível. Então, acho que a pandemia trouxe realmente essa obrigação, como fala o antigo carro apertado que canta, né? Isso nos levou realmente, né? Nos levou essa obrigação e está sendo muito. Eu não consigo me imaginar hoje carregando processo físico, minha sessão de julgamento, de olhar processo, ler processo físico, né? Então, realmente, essa nova visão nos foi trazida e nós somos responsáveis para legar isso para as novas gerações. Nós fomos obrigados a termos uma multigeracionalidade também, tratar os novos e os antigos. Não tem idade mais, não. Não interessa a idade, precisamos estar antenados, precisamos saber o que está acontecendo em nível de tecnologia. Perfeito, muito obrigado, desembargador Dresch. Agora a gente vai para o TRF4, que o presidente Fernando foi um dos primeiros, né, um dos pioneiros aí, a implementar o processo eletrônico, a ter o tribunal 100% automatizado. A importância da tecnologia, presidente? Bem, a gente sempre tenta descobrir por que nós somos os primeiros a adotar o processo eletrônico. Um dos motivos que eu digo é porque nós estamos mais longe de Brasília. A gente está lá em Porto Alegre, ou Curitiba, ou Florianópolis, então o pessoal diz, deixa esse pessoal lá, um dia a gente vai ver o que eles estão aprontando lá. E aí não está, como é aqui em Brasília, né, que você sai na esquina enquanto todo mundo, está lá até para quando eu digo listas de promoção, quando o pessoal descobre, já foi, nenhum ministro pede para ninguém, porque você nem encontra o cara. Então, essa distância ajudou um pouco. Segundo, um tribunal relativamente jovem, com pessoas jovens, juízes jovens, servidores jovens, todo mundo se sente, de certa forma, colega, então vem aquela ideia, você adota, ele não tinha aquela cultura, assim, um tribunal de 100 e poucos anos, que tem que mostrar toda aquela... Então, isso facilitou. Mas, principalmente, o convencimento de que você só faria frente àquele número grande de processos com alguma solução que pudesse dar conta daquela massa de processos com a tecnologia. E isso o nosso sistema então foi sendo implantado e todo mundo ficava no desafio. Eu lembro, quando cheguei no tribunal em 2008, o presidente do tribunal falou, eu vou propor um desafio, que você julgue a primeira apelação, primeiro processo totalmente eletrônico. Começou na primeira instância, veio para o tribunal, vamos fazer a pauta, você vai julgar e nós vamos publicar. Não, vamos fazer, certo? Vamos combinar, né, se os advogados deixam. Mas hoje eu acho assim, então o que nos permite, assim, de maneira bem rápida, que primeiro, do ponto de vista da gestão, da gestão mesmo de uma entidade, a ministra tem muito mais experiência que eu, porque já foi presidente, mas um presidente de um tribunal, hoje de manhã, ele pode ter participado de uma reunião com os seus membros do Conselho de Administração pelo sistema Cisco Webex, ele veio para cá, participa desse evento, sai daqui, ele vai, atende eventualmente um advogado que quer despachar um memorial, depois do almoço ele empresta um notebook de um colega, assina a folha de pagamentos, um momento muito esperado no serviço público, né? Tanto pelos servidores quanto para os nossos fornecedores indispensáveis, eles podem sair dali e ainda assistir um curso que o CNJ está fazendo também pelo sistema Cisco Webex, ele recebe no próprio celular ali um link, ele entra ali e assiste um curso de um grande amigo dele que está falando uma palestra super interessante para ele. Então, aquilo nos permitiu, assim, primeiro se deslocar bastante e fazer, sem perda de tempo, no mesmo dia, muito mais do que você faria normalmente, porque aquilo ficava parado lá até você voltar. Então, hoje você tem até aquela sensação estranha, você vem aqui, fica 2 dias em Brasília, daí você chega no teu tribunal, assim, o pessoal até pergunta, o que esse cara está fazendo aqui? Ele podia ter feito isso já de lá, mas você quer, enfim. Mas, para fechar e não falar muito, foi destacado aqui, muitos colegas não estão querendo nem voltar a trabalhar para o sistema presencial, mas a confiança, né, ela nasce nesse contato pessoal. Então, tem que ter um mínimo
para que a gente estabeleça uma confiança, para que uma linguagem mais coloquial a gente possa ser mais produtivo. Mas a tecnologia, ela nos mostrou que você pode fazer muitas coisas de maneira bem rápida e permitir uma aceleração, além daquela sensação, né, de que você ligou o computador e tem lá uns 10 despachos, tanto administrativos quanto... E é sábado, 10 horas da noite, a tua tentação de assinar tudo aquilo é muito grande. Então, é uma outra aceleração. Daí você olha e diz, pô, mas esse sujeito entrou com embargos de declaração sábado, de madrugada. Poxa, o que esse cara estava fazendo? Terminou de ver a série dele lá no Netflix e falou, vou despachar um... E o outro vai lá e já recorre na hora também. Então é isso. Não tem mais limites, né? Não tem limites. É o tempo de cada um. 24 horas, 24/7. Ricardo Muti, tecnologia. Doutor Fernando, você sabe que tem um jargão que a gente tem utilizado muito na área de tecnologia hoje, que é a tecnologia que salva é a mesma que cega. Então, hoje a gente tem buscado, e aí você vê a incidência crescendo de forma absurda, com questões relacionadas a burnouts, né, pessoas ali ficando doentes, né, contaminadas por um mundo digital. Então, hoje, até nós aqui da área de tecnologia, que somos geeks, né, apaixonados pela tecnologia, vivemos tecnologia, precisamos ter nossos momentos de descompressão, né? Porque senão, se deixar, de fato, você está trabalhando sexta, sábado, domingo, feriados, e aí a sua presença física acaba sendo uma coisa análoga, porque você não está ali presente com a tua família, né? Então, fazendo só um adendo aqui, jogando até conta com a questão da tecnologia, mas acho que é importante a gente falar sobre isso. Mas falando sobre a tecnologia também, um pouquinho da questão dos conceitos que vocês apontaram aqui, né? E fala muito, a gente aqui no mercado do setor privado, né, falamos ainda muito, né? A Cisco é a maior empresa de conectividade do mundo, 85% do tráfego de internet do mundo passa por algum equipamento da Cisco. A Cisco é a maior empresa do globo de cibersegurança, temos o maior centro de análise de dados de ataque e vulnerabilidade do mundo, que é a Cisco Talos. A gente só perde para o governo americano, que é, no caso ali, governo. Somos líderes globais em soluções de colaboração com a plataforma Webex. E a gente tem cada vez mais buscado também uma renovação desse novo mercado de tecnologia. E vocês todos aqui comentaram das dificuldades de levar um profissional para dentro do escritório. Vocês pensem, a gente com tudo isso, líderes em colaboração, conectividade, segurança, como é que eu faço para aquele profissional estar ali? E eu, como muitos daqui, e porque acredito que isso ainda vai se perpetuar por muito, por mais que a gente possa fazer cursos, ter o conhecimento da tecnologia, participar de sessões online, eu, como muitos de vocês, aprendeu com algum tipo de mestre ao seu lado. Eu aprendi alguém vendo do lado daquela pessoa como ela que agia. Possivelmente um juiz, um novo juiz, um juiz mais jovem, está sentado ao lado de um juiz mais experiente, alguém mais experiente que está ali, entendendo, pegando um traquejo daquele negócio. Então, de fato, a questão da relação humana. E nós, ainda mais por sermos latinos, temos essa questão no nosso sangue, a questão da proximidade, precisamos disso. Mas, de fato, a evolução da tecnologia ela vai longe, né? Então, começamos com uma questão de levar a possibilidade de uma audiência de forma remota, uma relação, como o doutor falou, de se reunir com várias pessoas em vários momentos, em várias reuniões, despachando em qualquer lugar do país ou fora do país, em todo tipo de região deste país de dimensões continentais. Isso é possível hoje. Hoje você tem toda uma parte de estruturação e digitalização do judiciário, com EPROC, com PJE e outras plataformas que estão aí trazendo o dinamismo da possibilidade dos despachos, apelações sendo feitas de forma remota em qualquer horário do dia. E há demais, né? Importante falar, um serviço 100% disponível online, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso é espetacular. Você não tem que esperar o dia da semana para poder fazer algum tipo de ação ali dentro. Ou melhor, um dia da semana útil para fazer aquele tipo de coisa. E hoje a gente tem trabalhado aqui, no caso da Cisco, uma parceria muito forte em cima, inclusive com o pessoal da IBM. Infelizmente, o Braga, que é o presidente da IBM, um grande amigo, não pôde estar aqui hoje por uma questão pessoal, mas nós temos feito muita parceria com o pessoal da IBM também, desenvolvendo toda uma parte de audiência, transcrições de audiências públicas, ou seja, capturar aquela audiência, seja ela presencial, ou seja ela através de uma plataforma remota, fazendo a transcrição daquelas informações e aplicando inteligência artificial em cima disso, com uma assertividade de 100%.
Então, isso vai poder fazer com que, por exemplo, demandas, como eu comentei aqui no nosso início de conversa, de vários agentes ali, os servidores, analistas processuais, tendo que fazer uma transcrição de tudo aquilo, análise daquilo tudo, a capacidade de ali, ao final de uma audiência, você já ter os principais pontos relatados, nominalmente por depoente, seja réu, seja acusador, seja parte, qualquer uma delas, nominalmente, pela simples captura da voz, saber quem é quem. Tomar uma visão de análise, de sentimento ou de posicionamento e sumarização do que foi uma audiência. Isso já é possível. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a Defensoria do Rio Grande do Sul já está fazendo isso. A capacidade, posteriormente, de analisar jurisprudências tomadas em outros âmbitos, baseados no que está sendo tratado naquele momento. E ali ajudar e ser um apoio ao juiz numa tomada de decisão. Isso tem uma capacidade de aceleração e o desafogar dos profissionais para que eles possam atuar em outros setores, ainda mais como a gente sabe hoje que no setor público, para você ter o crescimento do efetivo, não é algo simples, né? Que o desembargador fala, vamos crescer o efetivo em 10, 20, 100 pessoas. Então você tem um efetivo ali, às vezes, sobrecarregado, e potencialmente falando, as tecnologias que estão aqui dispostas hoje. E veja, pessoal, eu não estou falando de futuro, estou falando de hoje, coisas que já estão funcionando, pessoal que, inclusive, aqui, várias empresas. Então, até o desafio do ministro Barroso, recente, falando para as empresas de tecnologia, que ele gostaria de ver, de fato, a inteligência artificial, e aqui a gente fala de inteligência artificial, máquina de aprendizado, ou machine learning em inglês, toda a parte de inteligência artificial generativa, ou seja, ela passa a aprender também, baseado ao que você coloca de novas informações, isso já é uma realidade. E a gente tem certeza aqui que nós, aqui da Cisco, a IBM e outras empresas tantas de tecnologia, têm a capacidade de entregar isso em um curtíssimo prazo de tempo para todos vocês. Muito obrigado, Ricardo Muti. Eu vou voltar com a ministra, porque ela falou da tramitação, né? A gente tem hoje uma preocupação, porque, embora o avanço tecnológico esteja acontecendo de forma acelerada, o último Justiça em Números mostrou que o estoque passou da barreira dos 80 milhões. Está com 81 milhões de processos em estoque. Então, a gente tem aquela faixa de 30 milhões que entram e que baixam todos os anos, mas o estoque ele aumentou. E aí vem a preocupação da razão de existir do setor público, que é o cidadão, que hoje a média de julgamento do processo de primeiro grau ainda é 7 anos. Como é que a gente pode, ministra, colocar o cidadão no centro das atenções? Bom, veja que tanto o conhecimento científico quanto a tecnologia são aliados do Poder Judiciário, mas tem como pressuposto justamente não o desenvolvimento tecnológico por si, mas sim esse desenvolvimento para atingir, para melhorar as condições do cidadão que ingressa no Poder Judiciário, né, e objetivando o melhor desenvolvimento social e humano possível. Então, este é o grande objetivo, né, desse desenvolvimento tecnológico, é propiciar ao cidadão melhores condições de vida e possibilitar que ele tenha o seu conflito decidido, né? Nós temos no percentual assinalado 40% pelo menos da população brasileira com um processo, não é, judicial. Então, o objetivo é efetivar a jurisdição com celeridade e eficiência. E, para isso, nós precisamos, não é, focar isso. E como que o Poder Judiciário, como eu já aqui assinalei, sem dúvida, ele tem avançado, se nós compararmos com outros países que têm uma litigiosidade menor, mas nós temos avançado nesse item. E, justamente, avançamos, como já referi, não só apresentando mecanismos de acesso à justiça fácil, como também de estímulo às formas alternativas de solução de conflitos, que não a judicial, através da conciliação, da mediação, de políticas, né, públicas judiciais, que incrementam estas modalidades
por meio do uso da inteligência artificial para identificar teses, por meio do sistema de precedentes, enfim. A tecnologia vem sendo utilizada em benefício do cidadão, também as ouvidorias, também a transparência, né? Todos esses mecanismos estão sendo implementados com esse objetivo e, sem dúvida, com muito sucesso. De forma que nós sempre devemos ter em mente isso, valorizar o cidadão, valorizar o jurisdicionado e implementar todas as formas possíveis que venham, né, colaborar para que não só a litigiosidade seja reduzida, como também para que a decisão possa ser, com as provas digitais hoje, nós temos muita segurança, muito mais agilidade, e são feitos esses convênios com o Poder Judiciário, com as grandes empresas que fornecem esses dados, todos esses mecanismos vêm contribuindo para que a decisão seja prolatada em tempo hábil, né, e assim promovendo, né, a celeridade necessária na prestação jurisdicional. Muito obrigado, ministra Peduzzi. Desembargador Deixe. Como colocar o cidadão no centro das atenções? Pois é, como o Ricardo falou que precisamos de inteligência artificial generativa, né? Nosso sistema precisa ser híbrido. Tem os retardatários. Vamos trabalhar o cidadão, vamos trazer as pessoas. Estamos criando agora uma pauta de audiências também, seria também virtual, ser criado para a pessoa ter acesso. Eu tenho que permitir que as pessoas que ainda não estão integradas nesse sistema, que eu traga elas. O retardatário tem que ser trazido, ele tem que ser seduzido da importância da tecnologia para a vida dele. Não posso mais imaginar hoje assinar um cheque. Até pouco tempo atrás, fui fazer uma negociação, a pessoa queria 3 cheques. Falei, acabei, tinha 3 guardados, o primeiro voltou, a assinatura mudou. O banco devolveu, então eu tenho que pensar nas pessoas também que estão na linha, estão retardatárias e trazê-las para a nossa realidade. Isso precisa ter sedução, independente da idade. Então as pessoas têm que trazer, têm que acolhê-las. Como é que eu trabalho no tribunal, como chego no tribunal, como ter acesso a todos os locais, a todas as informações, seja do processo, seja da audiência, seja acesso ao juiz, né? E, ademais, cidadão saber também segurança jurídica, né? Trabalhamos demais ainda, por quê? Então a inteligência artificial com segurança pode nos ajudar muito nisso, ajuda a todas as pessoas com segurança vão demandar menos também o saber o resultado do processo. Muito obrigado, vereador Deixe. Fernando, presidente, como que a gente consegue colocar o cidadão no centro das atenções? Porque me parece que muitas vezes não é o cidadão que está no centro. Pode ser um servidor, muitas vezes é um juiz, é um desembargador, é o presidente. Eu acho que a gente precisa, a todo momento, refletir sobre isso. Será que foi pensada a experiência do cidadão com essa solução, com aquilo que está sendo construído, os projetos, as iniciativas dos tribunais? Como que a gente privilegia o cidadão na hora de tomar essa decisão? Sim. Bom, esse é um problema que é mais visível, porque nós adotamos esses formatos, né, de agilidade, mas principalmente se está no trabalho remoto, para não dizer teletrabalho, né, enfim, você não tem o conteúdo naquela pressão, aquela angústia que no presencial, tanto o advogado que vai despachar um memorial, ou a parte que está ali na porta do fórum, ou o servidor também como público interno, ele consegue transmitir. Então, isso é alguma coisa que faltou. Tanto que eu sempre comento com colegas, olha, você não precisa, né, eventualmente, ninguém vai controlar a tua presença, mas, por favor, esteja em contato com o mundo. Tem que ser alguém que entregue o que se espera dele. Se você não foi ao fórum ou não foi no tribunal, pelo menos você tem que ter um telefone que te ache a qualquer momento, você tem que estar disponível. E esse é um problema que nós enfrentamos muito sério, porque o balcão virtual, eventualmente, sempre tem os problemas, ou a rede não funcionou, ou está fora de área. Então, isso tem que ser mais enfatizado, porque você tem que ter uma entrega. O servidor, lá no tribunal, ele faz um pedido de férias, ou um pedido de... o cidadão interno, né? Ele quer o pedido de férias, ou uma licença, ou um afastamento, enfim. Ele quer uma resposta rápida, então ele tem que estar no sistema e fazer aquilo.
E ele quer uma resposta rápida mesmo. Ele não quer assim, como antes, vai para o setor tal, volta. Então, esse enfoque a administração tem que ter em relação ao seu público interno. Tem uma resposta rápida. Pô, você trabalha do lado do cidadão e fica 3 dias para definir as férias dele ali. Como tinha um presidente do nosso tribunal lá que demorava 6 meses para decidir se você poderia marcar as suas férias para o ano seguinte. Eu sempre vou lembrar dele, porque agora que ele pediu, vou fazer eu mesmo com ele. Então, né? Mas assim, o que tem tão complicado, para você definir as férias de alguém? Despacha isso aí, né? Põe ali faz lá no teu sistema assim, urgente, normal, urgentíssimo. Quando envolve pessoas, urgente, né? E o juiz também, nos seus processos lá, tem que ter alguém dizendo, doutor, isso aqui, a minha equipe coloca lá um WhatsApp, doutor, processos 1 a 5 do SEI, advogado está insistindo. Você já sabe, é assim, insistindo assim. Ele veio aqui uma vez e já perguntou, vamos despachar isso hoje para passar um final de semana tranquilo. Enfim, eu acho que tem que haver esse dado agora, assim, nós temos a tecnologia, mas agora vamos voltar e lembrar que alguém está esperando uma resposta. E quanto mais rápido você der, antes você entregou aquilo ao que você se propôs, né? Maravilha. Ricardo, o presidente falou do balcão virtual. A gente vai ter aqui várias plataformas que serão apresentadas. Tem o case, por exemplo, da Defensoria de São Paulo, que vai vir para esse tema, porque ele está conseguindo fazer algo que era inviável antes, que é atender as pessoas na sua localidade. As pessoas estão tendo acesso. Eu acho que esse tipo de iniciativa pode, se a gente aproveitar isso que tem aqui fora, que é a feira. Essa feira foi criada para potencializar a capacidade dos tribunais de antecipar etapas, pegar coisa que alguém já fez, não reinventa a roda, pega pronto de alguma instituição. Então, Ricardo, eu acho que a gente coloca o cidadão no centro se realmente aproveitar o potencial que a tecnologia, que as plataformas têm, de acelerar o atendimento. Ele quer agilidade. Quer ser tocado. Perfeitamente. Essa feira eu acho interessantíssima também, pegando um pouco do teu gancho aqui. E aqui o que me encanta, talvez o que me encanta mais, porque o mercado de tecnologia, até porque por estar no meio, a gente já conhece muita gente, conhece várias tecnologias. Mas o que me encanta muito aqui é ver o compartilhamento dos outros tribunais, defensorias, compartilhando seus casos de uso e de sucesso. Como muitas vezes o doutor comentou, eu estou lá no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e não estou vendo, de repente um negócio está sendo feito interessante lá no Pará. Pô, por que eu não posso olhar, entender e copiar e fazer um negócio diferente junto aqui? Então, eu acho que isso aqui é espetacular, realmente tomem proveito disso aqui, porque é um negócio único, né? Concentração dessas pessoas todas no mesmo lugar, no mesmo momento, é espetacular. Mas quando a gente fala de tecnologia, e a ministra falou isso com maestria, e eu tenho isso muito como prática, né? Para quem não sabe, eu estou presidente da Cisco faz 2 anos e meio agora, e trabalhei durante 15 anos para o setor público. E eu digo que quem trabalha servindo o setor público, mesmo na iniciativa privada, é um grande privilegiado, porque no Brasil, em especial, o setor público ele tem a capacidade de dar abrangência extremamente rica, né? A pessoa que trabalha no setor público começa a conhecer mais de saúde, educação, judiciário, indústria, transporte. Isso é uma coisa riquíssima. E mais do que isso, né, a consciência que eu sempre tive no meu dia a dia, no meu lidar e com os meus companheiros de trabalho lembre-se, tudo aquilo que você está levando e ofertando tem um propósito. Todas as soluções que você leva de tecnologia têm uma única e específica razão: melhorar a vida das pessoas, melhorar a vida do cidadão. Se não for para isso, tecnologia não vai servir de nada. Outro ponto importantíssimo que o doutor Renato comenta aqui. Eu nasci analógico, pode não parecer, mas eu sou jovem. Nasci analógico e fui alfabetizado digitalmente. Essa meninada mais nova já nasce digital. Talvez seja muito mais fácil para ela entender, olhar, acessar, mexer. Eu tenho uma bebezinha de agora 6 meses. Ela já se atrai para aquele negócio ali, né? A gente até tira para não ficar muito perto. Mas ela vai ser digitalmente conectada. Mas o doutor Renato comenta um negócio muito importante. O quão inclusivo nós somos hoje em relação à tecnologia. Vamos falar do judiciário. Quantas pessoas ali não conhecem ou não têm acesso àquilo?
Por isso a importância de ter algo híbrido. Ele tem que estar ali no mundo digital, mas ele tem que ter a presença também para atender essas pessoas. Mas importantíssimo que o doutor comenta aqui, porque é a nossa responsabilidade, muitos aqui que trabalham na área de tecnologia, ou que estão na área de tecnologia dentro do judiciário, como responsáveis, como coautores do modelo de levar e fazer a alfabetização digital dessas pessoas, incluí-las aqui. E quando a gente entra no tema de inclusão, a gente fala muito de inclusão de gênero, né? Ou de etnia. A propósito, quem sabe numa próxima a gente tenha mais mulheres nesse palco, né? Ou negros aqui nesse palco também, que seria uma coisa muito interessante, e ser totalmente inclusivo, né? Mas falando de inclusão digital, sim, eu acho que é uma obrigação de todos nós potencializar isso, levar isso cada vez mais, trazer para, de novo, a tecnologia ela tem só um único sentido, que é melhorar, transformar a vida das pessoas, incluir as pessoas, transformar uma sociedade mais justa e mais inclusiva. Muito obrigado, Ricardo. Agora a gente tem 5 minutos para falar sobre pessoas. Ministra, qual a importância das pessoas? A gente falou do cidadão, e agora? Então, engajar equipes é o fundamental. E como que se engaja uma equipe? Como é que um líder vai proceder? Ele tem que motivar essa equipe. Motivar e também assegurar um ambiente de trabalho que não seja exclusivamente competitivo, que seja colaborativo e que seja saudável. E, além disso, nós sabemos que no mundo de hoje, com essa revolução frenética da tecnologia, precisa estar sempre adaptando e formando, com o auxílio da tecnologia, especialmente, novas, digamos, modalidades, porque muitas atividades vão envelhecendo rapidamente. Então, esta contínua formação profissional, adaptando por meio da educação e do treinamento e do ensino, novos profissionais que se habilitem para exercer funções que são exigíveis por novas demandas do mercado de trabalho, me parece que são os elementos fundamentais para que essa equipe progrida, esteja permanentemente motivada, impulsionada não só pelo ambiente saudável, como, sobretudo, pela perspectiva de crescimento profissional, né? Adaptando-se sempre às novas modalidades de trabalho que são exigíveis pela sociedade. Muito obrigada. Muito obrigado, ministra. Desembargador Dresch. Nós temos em Minas Gerais 18.500 colaboradores aproximadamente. Eu tenho que trabalhar com eles. Como é que eu trago essas pessoas? No curso que eu fiz na Extec Legal, eu voltei, falei com minha diretora, Ana Paula, executiva, falei para ela, vamos mudar, sala de aula não pode ter mais fundo. Tem que estar todo mundo inteirado, fundão não pode existir mais. E já começamos, há mais 1 ano e meio atrás, começamos a fazer visitas ao interior. Nós criamos regiões e já visitamos 18 regiões. Uma metodologia ativa, uma aproximação. Depois eu venho o contato virtual, mas o primeiro tem que ser imediato. Então, criamos EGEF em Movimento, criamos EGEF Inova, metodologia, vamos inovar com tecnologias, metodologia ativa, cara a cara, frente a frente, esse é o primeiro contato, depois cria esse contato aqui. Nós não conseguimos fazer isso virtualmente. Então, olho no olho, aproximação, imediatidade é importante ainda. Assim nós podemos, sim, trazer as pessoas, empoderar os nossos colaboradores. Como falei no começo, fazê-los ver que nós não fazemos parte do Poder Judiciário, nós somos o Poder Judiciário e nós podemos fazer. E todos nós, em algum momento, temos a nossa maior autoridade, aquele momento específico, e eu que decido, eu que faço, a tecnologia é minha, é o técnico. Jurisdicional é minha, sou magistrado. Então, nesse sentido, podemos empoderar todos. Maravilha. Falou da EGEF, eu já vou lhe parabenizar, porque a EGEF está com vários projetos como finalistas do Prêmio de Inovação, Escola Judicial de Minas Gerais, assim como outras escolas. A gente vai ter aqui um painel à tarde de escolas judiciais, trazendo projetos, iniciativas cada vez mais, e parece que é através da educação que a gente vai melhorar as pessoas, porque tecnologia e inovação são instrumentos, mas as pessoas é que farão a diferença. É isso, presidente?
Sim, eu acho que o grande salto que a gente pode fazer é, pelo menos na gestão de equipes ou mesmo para o público externo, é aquele tempo que nós ganhamos, né, com a implantação desses novos sistemas, as novas tecnologias, as novas ideias, a gente pode devolver, então, para o nosso colaborador, para que ele vai fazer outras coisas prazerosas na vida dele, o seu hobby, o seu horário livre, aquela jornada de 8 horas, de 6 horas, que a gente tem até uma cultura assim, que a gente é obrigado, a gente pode flexibilizar aquilo para que a pessoa diga, olha, você tem que fazer essa tarefa aqui, terminou a tua tarefa, você está livre. Sexta-feira, vai para a praia, vai fazer qualquer coisa, vai pescar, você já fez todo o teu trabalho. Então, o foco nas tarefas, e não aquela coisa, eu ter aquela sensação de um gabinete ali com 30 pessoas, que, na verdade, não se produz muito. Então, eu vejo ali que o tempo, a coisa mais inovadora é você cumprir o tempo, mas eu gostaria, então é isso, nós podemos aproveitar muito todo esse ganho para benefício das pessoas. Né? A pessoa pode ser muito beneficiada, porque aquilo que a gente está adotando vai e deve ser, pelo gestor, devolvido para ele. Você trabalhou, você é criativo, você tem direito agora a descansar e tocar os outros assuntos da tua vida. Muito obrigado, presidente Fernando. Ricardo, para a gente fechar o nosso painel. Bom, mais uma vez, eu acho que comentaram aqui com maestria todos os colegas painelistas, o ponto do ser humano tem que ser sempre colocado à frente de tudo, né? A motivação primeira parte, o reconhecimento de um trabalho bem feito. É a oportunidade de ele poder crescer. E aí a gente volta de novo para os temas de inclusão. Quanto eu posso ser, de fato, isonômico no modelo de levar a inclusão para dentro do meu ambiente. Eu sou do mercado de tecnologia, né? Ainda um mercado extremamente machista e fechado, né? E a gente tem que cada vez mais promover a abertura desse tipo de coisa. De pessoas que tenham a possibilidade. Eu tenho uma brincadeira que muitos ainda sofrem, principalmente aqueles que não têm tanta oportunidade ou que acham que não têm tanta oportunidade, o que eu chamo de síndrome do cachorro vira-lata. Tem um colega nosso que está aqui que fala os caramelos, né? Então, eu acho que a gente tem que acabar com isso, né? As pessoas, qualquer pessoa tem o potencial de chegar onde quer chegar. Nós temos que dar a oportunidade de entender e levar isso. Eu escutei um programa que talvez seja o programa mais longevo de responsabilidade social, que chama-se Networking Academy, que é um programa que a gente já formou mais de 650 mil alunos só no Brasil. É um programa que a gente está agora levando treinamento para várias pessoas jovens, independente da idade, de cibersegurança para vários segmentos, algo extremamente complexo e que é o nosso dia a dia. O judiciário não pode viver sem segurança, com os dados que estão ali. A gente tem questões de lei geral de proteção de dados, temos tudo rodeando isso. Então, olhar as pessoas, seja do ponto de vista do seu ambiente de trabalho, cuidar daquilo para que ele possa se desenvolver, e que você faça isso de forma isonômica, sem nenhum tipo de viés. Outra coisa, dar a oportunidade. Não queira que um aluno pobre, criado em comunidade, vá entrar na sua empresa falando inglês perfeito daquele que teve a oportunidade. Mas dê a ele a possibilidade de fazer isso. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais aberto nesse tipo de coisa. Então, eu vou me sentir cada vez mais feliz o dia que eu ver um ambiente como esse aqui, de magistrados e colegas do judiciário, mais mesclado com mais negros, mais mulheres, podendo compartilhar da nossa visão e estar aqui também nessa bancada, nesse palco, falando sobre evolução de tecnologia no judiciário. Obrigado a todos, mais uma vez. Aproveito para agradecer a todos a oportunidade. Obrigado mais uma vez, Piccoli. Muito obrigado, ministra Maria Cristina Peduzzi, desembargador Renato Dresch, presidente Fernando, Ricardo Muti. Muito obrigado. Uma honra contar com a presença de vocês aqui.